No episódio de hoje da série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Verdi, o mestre da melodia. O homem mais solitário que viveu no meio da multidão. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. À medida que se aproximava o dia da estreia da nova ópera, crescia a inquietação do tenor. Na partitura não estava a área principal que ele competia cantar no último ato. Está escrito. Tinha-lhe assegurado tranquilamente o compositor. Mas se a damos a conhecer nos ensaios, Veneza inteira cantar-la-á antes que suba o pano e dirão que a roubei. Só no último instante, a partitura foi entregue ao tenor, mas esta era tão alegre e viva que ele não teve dificuldades alguma de aprendê-la de cor no momento. Foi o grande êxito da noite. Quando Rigoletto terminou, os grandoleiros já cantavam La Donna Immobile na suave noite veneziana. Hoje, em março do ano 2017, quando estou gravando esse vídeo aqui na Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes, mais de um século depois, a área continua tão fresca e cheia de vida como quando brotou do cérebro daquele imortal criador de melodia que se chamou Giuseppe Verdi. Carlos Verdi, o pai do genial artista, dirigia uma taberna, que aqui nós chamamos de bodega, em Reconcole, lugar deserto numa encruzilhada de caminhos. Ali nasceu o filho a 12 de outubro do ano de 1813. Como quase todos os grandes músicos, o rapaz mostrou uma curiosidade musical precoce. Na idade de 4 anos, como fiel cãozinho, um violinista errante chamado Bagacetti deveria pô-lo a estudar a música, disse Bassetti ao taberneiro, porque o menino andava atrás dele por todos os lugares. Cheio de esperança, Carlos Verdi levou para casa um claricórdio velho e desmantelado e para o seu garoto. O músico do lugar deu-lhe lições e aos 12 anos o rapaz era o organista da pequena igreja de Roncole. O centro docente mais próximo encontrava-se na localidade de Busseto, a 9,5 km de Roncole, e desta forma, para que pudesse frequentar a escola, o pálido e delicado garoto de olhos cinzentos foi viver na casa de um sapateiro remendão. Na Itália, a música enche o ar. E tão entusiasta era Antônio Barezo, armazenista de víveres de Busseto, que empregou Giuseppe na loja somente em homenagem ao seu talento. Baresi, além disso, fez com que o paróquio o instruísse nos clássicos e convenceu Provese, organista da catedral, a dar-lhe lições de música. Pouco depois, o rapaz foi viver na casa de Baresi, onde apreciou o prazer da companhia de Margarite, a filha mais velha, com quem lia poesias e tocava duos no piano vienense. Aos 19 anos,
Os seus amigos aconselharam ampliar os seus estudos no Conservatório de Milão, com a bolsa de fundo musical para estudantes distintos. Giuseppe dirigiu-se à dita cidade cheio de esperança. Mas ao examiná-lo, os professores não viram mais do que um rapaz desajeitado, cuja roupa, idade e posição diante do teclado deixava muito a desejar. Rejeitaram, pois o melhor músico que ele bateu a porta em toda a sua história. Muitos anos mais tarde, trataram de emendar o erro, dando à academia o nome de Conservatório Verdi. No meio da sua aflição, Verdi pensou mais apenas naqueles que o tinham apoiado do que em si mesmo. Mas em Busseto, todos continuavam a crer e que o rapaz tinha um grande futuro. A bolsa ainda estava à sua disposição. Baresi pediu-lhe que regressasse ao município e ofereceu-lhe o lugar de maestro. Ao seu lado, Margarita sonhava poder casar com ele. Ao completar 22 anos, os seus desejos realizaram-se e os jovens esposos foram passar a lua de mel em Milão. Verdi já tinha iniciado seus estudos com o maestro Lavina, cuja principal preocupação era que os seus alunos conhecessem a fundo Mozart, considerado, naquele tempo, o maior gênio da época. Verdi queria dedicar-se a este difícil ramo da música. Milão é a capital da ópera, não só italiana, mas do mundo inteiro. As vozes mais célebres e os diretores de orquestras e compositores mais famosos competiam no Scala, o teatro onde a ópera ainda continua a ser um espetáculo grandioso. Na Itália, esta arte é como uma flor silvestre. O canto faz parte integrante da vida do país. Os pescadores que puxam as redes, as jovens donzelas que lavam no ribeiro, os namorados que passeiam no campo, todos cantam sonora e alegremente. Não é, pois, estranho que a ópera nascesse ali nos fins do século XVI, que nos tempos de Verdi já constituísse paixão popular. Cada um alegria os seus favoritos entre essas etapas e aquelas companhias, estrelas e compositores. Para satisfazer tal insaciável entusiasmo, os empresários tinham de apresentar 200 obras novas por ano. Em 1836, o jovem Verdi compôs a sua primeira ópera, Oberto, Conde de São Bonifácio. Então, sobreveio-lhe a primeira grande tragédia de sua vida. A pequena Virgínia, sua filha primogênita, morreu em agosto de 1838, um mês depois de a senhora Verdi ter dado à luz a um menino. Verdi tentou dar a conhecer a sua obra a Marelli, empresário do Scala, mas este era um homem muito atarefado, que todos os jovens compositores daquela época perseguiam. Mal sucedido, viu-se obrigado a ganhar a vida dirigindo coros e bandas, e escrevendo marchas e música religiosa e fazendo orquestrações. Os esposos mudaram-se para uma casa mais modesta. Margarita teve de empenhar as joias para poder pagar o aluguel. No ano de 1839, o filho de Verdi morria. Naqueles dias de aflição, surgiu a ajuda de uma boa amiga.
Giuseppina Strepponi, a primeira soprano do Scala que tinha tão bom coração como bela voz, e convenceu Merelli de que Oberto merecia ser montada. A obra teve um êxito moderado e o diretor ofereceu a Verdi um contrato para outras 3 óperas em condições vantajosas. Naquela época, esgotada pela dor e pela tristeza, Margarita, depois de uma curta enfermidade, morreu. Paradoxalmente, o homem que tinha sofrido 3 perdas tão dolorosas estava, então, contratado para escrever uma ópera cômica. Verdi cumpriu a obrigação, mas havia tão pouca comédia na obra que foi recebida com gritos de protesto e até com uma chuva de tomates. O atribulado jovem que se encontrava atrás dos bastidores, aqueles tumultos pareciam-lhe tão horrível como os uivos de uma alcateia de lobos. Nunca mais voltarei a compor, jurou. Durante vários meses, ninguém o viu. Mas uma noite de dezembro, Marelli reconheceu uma figura solitária que avançava penosamente no meio de uma tormenta de neve. Levou-lhe um libreto que, uma vez em casa, o músico atirou coleramente ao chão. De repente, das páginas repudiadas, uma tinha se destacado ante os seus olhos. Voa pensamento com asas douradas. E apanhou o libreto. Era um drama sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia que escravizou os judeus. Verdi viu nele uma alusão velada à tirania da Áustria sobre a maior parte da Itália. Naquele tempo, só uma parte do noroeste, Victor Manuel podia manter-se como rei independente de seu país. O poema acendeu no jovem compositor uma paixão que o fez sobrepor-se à própria dor e imediatamente acudiu ao papel pautado. Nabucodonosor estreou no Scala em 1842. Foi aplaudido sem interrupção desde o tempestuoso coro inicial até ao último toque de trombeta. Ao cantar o profeta Zacarias, morte aos tiranos estrangeiros, toda a gente compreendeu a alusão ao domínio austríaco. Sião, que os judeus evocavam com as palavras ó pátria minha, tão bela e tão perdida, era para o público a sua própria Itália. Desde então, quando estavam os oficiais austríacos num café, os italianos começavam a trautear uma música de Nabucodonosor que estava na moda. Voa, pensamento voa, com as asas douradas. Os garotos assobiavam na rua. Os realejos repetiam diante dos quartéis da polícia. A canção voou como um grito de liberdade até os recantos mais remotos do país. À medida que a sua infatigável pena saiu, uma atrás da outra, diversas óperas patrióticas verdianas convertiam-se em contos e cantos de resistência. Nas paredes de toda a Itália, os patriotas escreviam Viva Verdi, que era a sigla de Victor Manuel, o rei da Itália. Ao mesmo tempo, o pacífico compositor passava espingardas de contrabando através das linhas austríacas, pagando-os do seu próprio bolso. Assim, obteve Verdi o seu título favorito, Maestro da Revolução. Verdi chamou a estes primeiros 12 anos de sua carreira o meu tempo de cativo. Durante este período de trabalho extenuante, escreveu, ensaiou e dirigiu nada menos do que 16 óperas.
Privado da vida do lar, entregou-se por completo ao mundo irreal do teatro. Só a perfeição o contentava. Para conseguir, não vacilava em humilhar um tenor arrogante ou obrigar uma cantora a ensaiar vezes seguidas até fazê-la chorar de raiva. Era o homem mais solitário que já viveu no mundo da multidão e só tinha uma amizade, a de Giuseppina Strepponi, que começava a levar um pouco de calor ao seu coração ferido. Rigoletto, obra que compôs em 40 dias, pôs fim à época de cativeiro e trouxe a Verdi a riqueza, a fama e a tranquilidade. 2 anos depois compôs o Trovador, em 29 dias. Ainda se estava ensaiando esta obra quando Verdi começou a trabalhar na Traviata. O título desta significa mulher extraviada e frágil. A heroína era, em efeito, uma personagem real, uma cortesã parisiense que pouco tempo antes morrera de tuberculose e se tinha convertido na protagonista de um novo drama. Camille La Traviata estreou perante um público seleto de Veneza e fracassou entre os risos e a troça dos espectadores. Era demasiado realista para um público habituado a bagatelas de capa e espada. 9 meses depois, foi de novo montado, com melhor cenografia e o público aplaudiu. Verdi decidiu retirar-se do mundo do teatro e dos aplausos para o mundo real, da terra que vira nascer. Adquiriu uma quinta de 400 hectares perto de Busseto e foi para lá viver. Strepponi, que já era sua mulher, acompanhava-o nesse deserto, como afetuosamente chamava a quinta. Pouco a pouco foi plantando árvores, construindo caminhos e abrindo valas de rega. Trouxe ao Vale do Pó a primeira debulhadora mecânica e o primeiro arado a vapor. Instalou na leitaria, com todos os progressos da ciência, ideia exótica daquela época, e orgulhava-se mais do seu bom gado do que das medalhas e distinções que lhe deram reis, imperadores e czares. Quando se produziu uma crise econômica que ocasionou grande falta de trabalho na Itália, e um verdadeiro êxodo para a América, Verdi organizou novas leitarias que proporcionaram trabalho a 200 homens. Ninguém emigrará do meu povo, dizia com orgulho. Com o êxito dos seus últimos libretos e os proventos de sua propriedade, já se encontrava em situação de escolher entre as diversas ofertas que lhe faziam. A caixa de couro que transportava o seu chapéu alto ficou estragada de tantas viagens a Paris, a Madrid, Londres e São Petersburgo. Para celebrar a abertura do canal de Suez, o Khedive do Egito mandou construir um teatro lírico e encarregou Verdi de compor uma ópera que se estrearia no dia da inauguração. Na véspera do Natal de 1870, a Aida foi representada no Cairo. Os aplausos fizeram tremer o teatro. A Aida é ainda hoje o maior êxito de bilheteria do mundo da ópera. O compositor tinha escrito 25 óperas e podia supor-se que sua vida chegava ao fim. Mas em 1887, o Scala anunciou uma nova ópera de Verdi.
Tinha ele, então, 77 anos. Poderia ainda compor como Dantes? Na noite de estreia, o imenso teatro transbordava de espectadores, uma multidão esperava fora. Na praça vinha, na orquestra, um fogoso jovem de 20 anos que preparava o seu violino, Asturo Toscanini. As gambiarras acenderam-se, a batuta ergueu-se, uma rajada de música sacudiu as cordas com um sopro de vento e o pano subiu para a apresentação de Otelo. Desde a tormentosa abertura até os últimos acordes sombrios, o público sentiu-se dominado pela emoção. Esta, a mais profunda das obras de Verdi, continua sendo para muitos a maior obra que jamais se escreveu. Seria aquele o Canto do Cisne? Com a idade de 80 anos, Verdi compôs Falstaff, baseados de novo na obra de Shakespeare. A música desta obra ria e saltava com tanta graça e alegria que, se o compositor se encontrasse na flor da juventude, mas ele já estava velho. Com a morte de Josepina, o segundo amor de sua vida, Verdi sentiu-se por fim esgotado. Viveu só no hotel de Milão os últimos dias. Na manhã de 12 de janeiro de 1901, não acordou. Dormia já o seu último sono. Em sinal de luto, o Senado italiano suspendeu as suas sessões, os bancos e repartições públicas fecharam as suas portas em todo o país. Durante um mês, o Scala permaneceu fechado. De acordo com a última vontade do compositor, o funeral foi modesto, sem música. Mas nada havia indicado sobre o enterro, a não ser que deveria fazer-se na casa de repouso. O corpo do maestro, levado à sepultura por cavalos ajaezados, teve acompanhá-lo numerosas e comovidas representações de diplomatas e personagens da realeza. Quando um coro de 900 vozes, dirigida por Toscanini, rompeu a cantar, milhares de pessoas emocionadas uniram-se ao canto numa despedida ressonante. Voa pensamento com asas douradas. E no próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, nosso personagem será a Joana d'Arc, a donzela de Orleans, sempre gravado ao vivo, daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. E aproveito para lhe agradecer por você continuar recomendando o nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV. Muito obrigado. Até a próxima.